A fermentação da massa de pães constitui uma etapa básica no processo. Essa etapa é responsável pela textura e aroma do pão, pela formação de alvéolos, que são bolhas de gás carbônico que se formam no miolo e dão a textura esponjosa aos pães, assim fazendo que o pão aumente de volume. O glúten, quando está bem desenvolvido no processo de sova dos pães, é capaz de formar uma grande parede em torno de cada célula de gás que está sendo formada pela ação microbiológica, sem que ocorra a ruptura da massa pelas pressões desenvolvidas. A fermentação ocorre quando se mistura a farinha, a água e o fermento na produção da massa. O amido presente na farinha se transforma em açúcar pela hidrólise enzimática dos micro-organismos. Esses açúcares são utilizados para o seu desenvolvimento, assim ocorrendo a liberação do gás carbônico durante esse processo. Esse gás fica preso em bolhas pela ação do glúten e faz o pão aumentar de volume. O fermento natural e industrializado são compostos por leveduras, que têm como função desenvolver o gás carbônico e inflar o alimento, para que ele aumente de volume, deixando-o aerado e macio. Contudo, o fermento natural, a levedura é utilizada em seu estado selvagem, enquanto o fermento seco está adormecido e isolado. Uma das principais diferenças está no seu tempo de fermentação e na obtenção do produto final. O fermento industrializado age mais rapidamente, com o resultado bastante conhecido de um pão macio e aerado. Já no fermento natural, o seu processo é mais lento e, além da formação de bolhas de gás carbônico, também ocorrem outros processos químicos que resultam em um sabor mais forte e cítrico, também uma textura úmida e macia. O fermento natural é uma cultura de micro-organismos presente no ar e na farinha de trigo, contendo também a presença de lactobacilos que produzem o ácido lático, que é responsável pelo sabor dos pães. Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Ricardo. Bom, nós estamos aqui com a Gabriela, que vai nos auxiliar nesse experimento. Esse experimento serve para nós vermos, a diferença entre a fermentação natural e a fermentação através de um fermento biológico que nós encontramos no mercado. Bom, para a fermentação natural, nós precisamos de uma muda. Essa muda é conhecida como pão de Cristo. Através dessa muda, nós vamos utilizar para fazer a fermentação um dia antes, onde será acrescentado 1 litro de água, 5 colheres de farinha de trigo, 5 colheres de açúcar e 1 colher de sal. Esse preparo tem que ser feito um dia antes para que ocorra a fermentação. Ocorrendo essa mistura, vai dar origem a 3 potes de fermento, sendo que nós vamos utilizar apenas um e os outros 2 têm que ser guardados sob refrigeração. Para o pão de Cristo, nós vamos utilizar fermento natural. Esse fermento natural ele ocorre pela fermentação dos micro-organismos que estão presentes no ambiente. Nós vamos utilizar 3 ovos, cerca de 200 ml de óleo, 1 kg de farinha de trigo e cerca de 60 gramas de açúcar, o que vale a 5 colheres de sopa de açúcar, e 14 gramas de sal, equivalente a 1 colher de sopa de sal. E para o pão caseiro, utilizando o fermento industrial, nós vamos utilizar 480 ml de água morna, 2 ovos, cerca de 150 ml de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, equivalente a 28 gramas, 1 colher de sopa de sal e 1 kg de farinha de trigo. É sempre bom também ter um pouco de farinha a mais, seja para dar ponto à massa ou para utilizar na sova do pão. Para o preparo então, primeiramente vamos preparar o pão de Cristo. Temos que mexer o fermentação natural, e vamos acrescentar a tigela. Dado o fermento, sempre mexendo bem, será acrescentado os ovos, cerca de 3 ovos. Depois é acrescentado o óleo, mexendo bem, e o açúcar, 5 colheres de açúcar.
por final, vamos acrescentar uma colher de sal. Isso, né, vai estar ajudando a ativar o fermento. Aí começa a acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Mexendo bem até obter uma consistência para que comece a mexer na mão. Aí nós tiramos, né, a colher e vamos começar a sovar com a mão. Continuo, né, acrescentando a farinha de trigo. Continua mexendo bem até que toda a farinha de trigo entre na massa. Pronto, agora nós deixamos ela descansar. Deixando o pão de queijo descansar, nós vamos para o próximo preparo. No próximo preparo, nós vamos utilizar o liquidificador. Vamos colocar os 2 ovos, o óleo, o fermento, a água morna, o açúcar, cerca de 2 colheres de sopa, e 1 colher de sopa de sal. Esses ingredientes vão se dissolver ali no liquidificador. Essa mistura vem para a tigela, onde será adicionada a farinha de trigo. Utilizando uma colher, nós vamos começar a mexer e adicionar a farinha. A farinha tem que ser adicionada aos poucos. Sempre mexendo bem. É obter, né, um ponto onde possa se começar a sovar com a mão. Se tira a colher e começa a sovar com a mão. Sempre sovando bem, né? Que vai ativar o glúten e vai ajudar, né, numa fermentação melhor. Sempre com bastante paciência até obter o melhor ponto. Acrescentando, né, o restante da farinha. E estamos obtendo um ponto ótimo para a massa. Bom, depois de feito o processo de solda dos pães, nós vamos retirar uma pequena amostra de cada pão para ver a diferença, né, do crescimento na fermentação.
Vamos tirar cerca de 100 gramas do pão de Cristo. E também cerca de 100 gramas do pão de fermento industrial. E vamos acompanhar, depois de 1 hora, o crescimento desse pão. Bom, ao passar de 1 hora, estamos aqui para acompanhar o crescimento do pão e a diferenciação de fermentação. Aqui é a massa com fermento industrial. Note que ele cresceu de uma maneira bem mais rápida do que o fermento de fermentação natural. Nós temos aqui a amostra de fermento industrial. Essa fermentação ocorre diretamente com a temperatura e o tempo. Em um processo industrial, essa fermentação é feita através de estufas, que mantêm uma temperatura constante, assim ocorrendo uma fermentação de forma uniforme. Aqui nós temos também a amostra de fermentação natural. Como nós dissemos, ela é de fermentação lenta, que vai levar um tempo maior de fermentação. Bom, a massa com fermento industrial teve que passar pelo corte e modelagem dos pães. Isso levou também a um tempo para que ocorresse a fermentação novamente, que levou mais 1 hora. Nós vemos aqui que ele cresceu bastante. Esse crescimento é devido à levedura liberar o gás carbônico que fica preso na massa. A massa, que é feita com farinha de trigo, essa farinha de trigo é rica em glúten, que dá elasticidade à massa, assim aumentando de volume. Nós vemos aqui a amostra com fermento industrial, vemos que ela aumentou bastante de volume, e vemos a amostra com fermento natural. Ela já começou o seu processo de fermentação, mas levará um tempo maior para o corte e modelagem. Bom, a fermentação do pão de fermento industrial levou cerca de 2 horas. 1 hora antes do corte e modelagem e 1 hora depois do corte e modelagem do pão. Para o pão com fermento natural, o fermento do pão de Cristo, levou cerca de 8 horas, que é uma diferença muito grande, que foram 4 horas antes e 4 horas depois do corte e modelagem. A grande vantagem do fermento natural é que, como a fermentação demora um maior tempo, tem uma maior quebra no amido presente na farinha de trigo. Isso deixa o pão mais leve, o que dá uma saborização também pela fermentação natural e também deixa o pão com maior facilidade de digestão. Bom, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado!